né? Os pequenos todos. Se não na igreja, mas antes de nascer foram dedicados a Deus, né? E o pai e a mãe de vocês têm uma fotinho para mostrar. O Guto tem uma fotinho, eu sei. O Elmer tem da plataforma. Mas ou depois podem mostrar com calma para relembrar a dedicação. A Rô tem também, né? A fotinho da dedicação de cada um de vocês. E na dedicação, a gente agradece a Deus pelo milagre do nascimento. A gente se compromete a ensinar o Micael, nesse caso, né? Nos caminhos de Jesus, no amor de Jesus. A gente dedica o Micael a Deus e a gente pede a bênção sobre ele. E para relembrar um pouquinho de como foi quando a gente descobriu a gravidez do Micael, a gente estava lá em Curitiba, uns dias antes, e aí eu estava enjoada e a dona Marluce me deu um remedinho pro enjoo. A gente achava que era da viagem, né, vó? Mas a doutora Marluce sempre pronta a dar um remedinho, foi muito engraçado, né? Depois que a gente ficou sabendo que o enjoo era o Micael. Pra quem não sabe, a vó Marluce foi quem me passou o bastão da medicina na família. Ela que ainda é a catedrática, eu fui ainda aprendiz. Boa. E assim que a gente chegou em casa, depois daquela viagem, a gente fez o teste e bingo, deu positivo, né? Não corona, para gravidez. E eu acho que a gente chorou de alegria e de susto, né? O que a gente faria com 3? Mais de susto que de alegria, né? E aí, Eu fiquei a segunda-feira inteira em choque. e aí a ligação foi assim: amor, você prefere construir uma casa maior ou comprar um triliche? Acho que a opção foi um triliche e a gente começou a fazer uma vaquinha, né? Eu quero triliche. Comprar um triliche. Mas pelo menos o nosso conforto foi que pelo menos agora a gente estava morando perto de uns avós, né? Da vovó Janete, do vovô Pablo. Pelo menos a gente teria alguma ajuda. E engraçado que quando a gente contava a notícia, alguns davam bronca. Mas por quê? Sem juízo. Mas um pouquinho da falta de juízo era já a providência divina. Amém. Né? E acho que eu, O que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. e por eu ser a terceira e sempre ouvir que eu fui um erro de tabelinha, isso nunca me abalou. Acho que pelo contrário, eu sempre tive muita certeza de que eu era plano de Deus. Erro de um, acerto de outros, né? E o Micael também não estava nos nossos planos, mas ele já estava nos planos de Deus. Amém. E a nossa médica, ela também ficou muito feliz, né? Ela é a terceira. Claro, né? A doutora Nara é a terceira. Desde o Levi, na verdade, ela falava que a gente tinha que ter 3. Quando a gente teve o Natan, eu falei, eu vou operar. Ela falou, não, imagina, eu sou a terceira. Meu pai acho que era o terceiro. Aí eu falei, é verdade, a Evelyn era a terceira, eu sempre quis ter 3. Mas depois do Natan, eu fiquei pensando, acho que 2 realmente tá bom, né? Tá bom, mas 3 não tá bom, 3 é excelente. E aí, o plano de Deus é que a gente realmente tivesse um bônus, e Deus mandou um pode bônus. se estimular, hein? Pague 2, leve 3. Tem alguém escutando. Tomara que se estimulem aí. Quanto mais primo, melhor. Seu Roberto Guzman, só que Eu quero 10 mil primos pra mim. E no começo, até cair a ficha, é um pouco, né, conturbado assim na mente. Mas depois que eu li uma parte, lembrei de Maria, e Maria falou assim, né? Aqui está a serva do Senhor e cumpra-se em mim conforme o seu querer. E eu meditei como que os filhos são bênçãos na Bíblia, né? As pessoas, nossa, ficavam tão felizes com filhos e tão agraciados que eu falei, não, é uma bênção de Deus e a gente vai aceitar essa bênção. No começo a gente teve uns sustos, um dia de sangramento, né? Um dia de sangramento e a médica nos tranquilizou, mas sempre é um susto, né? Esses sangramentos no começo da gravidez. Mas mais
dedicou o Micael a Deus. A gente falou, ele não é nosso, ele é de Deus e desde lá então ele é dedicado a Deus. E o Micael é um doce menino. Ele trouxe muita alegria, leveza pra gente, para encarar a responsabilidade da vida. Ele deu um equilíbrio à nossa família. E é isso. E aí, quando estávamos ali no meio da gestação, mais ou menos, veio a pandemia. E de repente, o mundo ficou em crise, né? As famílias desestruturadas, com medo, as pessoas desestruturadas emocionalmente, as igrejas fecharam e a gente viu como que a gente está à mercê, né? De um sistema, do sistema econômico, como a vida e a sociedade elas são tão frágeis. A gente viu como que o estilo de vida, que é uma recomendação de Deus, o estilo de vida saudável, ele não é uma escolha, né? Ele é uma escolha, mas ele está sendo um fator de sobrevivência agora, né? Para a gente sobreviver essa pandemia. E a gente tem sempre coisas a melhorar. Então a gente vê que todos os conselhos de Deus sobre cuidar da saúde, ou sobre morar num lugar, quem pode, né? Morar num lugar mais no campo, mais afastado, são simples e puramente para o nosso bem. A gente viu como foi bênção Deus trazer a gente para cá, porque nesse momento de pandemia, se a gente estivesse em Jarinu, seria muito mais complicado. A gente viu que bênção que é ter. A gente não tem um sítio, um dia talvez, né, a gente tenha condições de ter uma chácara, um sítio, mas a gente tem um pomar, né? A gente tem um pomar, um brejo aqui, uma praça, que é a extensão da nossa casa. Então a gente agradece a Deus por Deus ter nos conduzido até aqui. E nessa pandemia, nesses momentos, a gente redirecionou, todo mundo, né? O foco do supérfluo para o essencial. E a princípio, voltando os olhos para a própria família, aprendendo a conviver com os de dentro de casa, porque não tinha mais essas fugas, né? Os escapes, então às vezes as relações foram atritadas, mas com isso acho que todo mundo cresceu, né? Aprendeu a conviver mais com as pessoas que são mais chegadas, que a gente mais ama. E os sábados e a igreja, o sentido de igreja, ele também foi redefinido para todos nós, né? A real busca pela comunhão com Deus e o significado de que o sábado ele é um dia muito especial. Como diferenciar o sábado numa pandemia, se todo dia é igual, né? Então, a nossa solução foi vir para a natureza. A gente desligou os computadores, por um tempo as lives, e a gente veio para a Igreja da Natureza. E foi uma bênção para a nossa família. Era um dia de descanso, de família, que a gente ficava juntos e aqui na natureza. Nós vimos em todos esses momentos a guia de Deus para nós. Mais fácil você ficar quietinho, tá bom? E a gente viu o quanto o sábado, ele é uma igreja, ele é um templo de Deus no tempo da semana. Ele é um refúgio, né? Antes a gente ia se refugiar na igreja, mas agora a gente se refugia no sábado. Durante a semana, o sábado é o nosso refúgio. É um tempo que a gente não tem os prédios à nossa disposição. Não joga, né? Mas a gente tem a principal igreja que Deus nos deixou, que são as árvores, a grama e essa linda natureza. E mais... Ainda não, tá bom? Depois. E mais do que nunca, a igreja se tornou a nossa família. Mais do que nunca, a igreja foi para dentro de casa. E primeiro a família pequena, e depois os amigos, vizinhos, né, que fizeram os cultos com a gente, as escolinhas sabatinas. E agora elas contaram. A gente deu um tempinho, né? Mas depois a gente volta. A Sarinha, o Rafa. O Rafa não vai. E a gente agradece de coração o pastor Tito, né, que compartilhou as lives de quarta
quarta-feira, principalmente as que eu assistia, né? E o Tito sempre com um coração, com uma palavra de esperança. O Tito tem o dom de confortar, né? De trazer esperança para as pessoas com a palavra de Deus. E a gente também agradece especialmente o pastor Melito, nessa pandemia, que dirigiu muitos cultos familiares, né, da noite. E isso foi muito bom para a nossa família. Foi uma bênção mesmo. Com a sua didática e com o seu dom todo especial com crianças, foi uma bênção para nós compartilhar os ensinos da Bíblia, Elmer. Ainda não, depois. Bom? E a gente estudou as histórias da Bíblia. No começo eu me sentia assim, incapaz. Nossa, eu não sou uma professora de escola sabatina. Mas eu falei, não, eu vou saber o que eu sei, eu vou falar o que eu sei, eu vou fazer o melhor que eu posso. E de forma simples, a gente estudou a Bíblia com as crianças, na praça, com os recursos que a gente tinha. Agora não pode, tá bom? Vai ter que esperar. E que benção saber que a nossa igreja é a nossa casa. E voltando a Micael, ele nos poupou no ano passado de trabalhar no início da pandemia. Né? Eu fui afastada do trabalho, o Xande também não estava trabalhando. E nós vimos Deus nos protegendo nesse começo e protegendo o nosso bebê também para uma missão especial. Assim como José e Maria se refugiaram no Egito quando Jesus era neném, nós vimos Deus nos protegendo nesses meses antes do Micael nascer. A gente viu como se fosse uma proteção de Deus, poupando a gente de trabalhar nesse início da pandemia. Também com 2 meses que a gente não trabalhou, a gente não teve salários, né? Mas os recursos, Deus nunca deixou de prover pra gente, o alimento e o necessário. E no final da gestação, com muitas contrações, com medo do bebê nascer antes, e finalmente os vovós chegaram para nos socorrer, né? A Lúcia e o Edson chegaram na sexta-feira e na segunda-feira o Micael nasceu. Então foi o tempo de se adaptar ali, né? Das crianças se adaptarem e ele nasceu. E mais uma vez a gente dedicou o Micael a Deus e no primeiro dia de vida o Micael nos deu um belo susto. 19 de icterícia, de bilirrubina. Não é bom? E esse é o nível de que tem que tirar o sangue da criança. Tem que tirar o sangue e pôr de novo. Filtrar e pôr de novo. E isso me deu muito medo, porque isso eu já fiz 5 vezes em nenéns, em outros nenéns, né? E é algo muito perigoso. Mas graças a Deus, correu tudo bem. E o Micael ficou 1 mês na luz, ou 1 semana na luz, e ele melhorou. Mas permanece na luz? E ali naquela semana, para nós, né, também não foi fácil. O medo, né, de o que pode acontecer. E mais uma vez a gente entregou o Micael na mão de Deus. Os filhos não são nossos, né? Os filhos são de Deus e nós apenas somos os cuidadores, os babás, né? E por isso a gente tem que cuidar muito bem, porque nós vamos devolver nossos filhos a Deus. Mas até nisso Deus, Ele cuidou de mim. Fiquei 1 semana lá comendo no hospital, sem levantar, com cuidados. Deus me poupou para eu me recuperar do período, porque Deus sabia que quando chegasse em casa ia ser um rojão para aguentar. Né? Mas minha sogra segurou 1 mês também ali, e a Maria, né? As duas ajudaram muito, muito, muito. Neste ano. Pode tirar a máscara, Lívia. Neste 1 ano de Micael, a gente percebeu o quanto que Deus está perto de voltar. E quantas pessoas precisam saber que vai ter um juízo e a gente precisa temer e obedecer os mandamentos de Deus. E o quanto a gente precisa de fé para vencer o medo e o pânico que existe no mundo. Existe um verso que está em Romanos 15:13, quem quiser abrir a Bíblia, que fala o seguinte, que Deus, vou esperar um pouco.
fala o que Deus é para nós, né? Qual que é o remédio para aquilo que a gente tem vivido nesse ano. Fala assim, ó, que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Então, aqui na minha versão fala para que sejais ricos de esperança. Olha que delícia, né? Então hoje o que a gente precisa, e o mundo precisa, que eu tenho percebido, é de fé e esperança. As pessoas, quando eu vou entregar esse livro Missionário no Hospital, as pessoas falam, doutor, eu estava esperando esse livro, eu estava precisando. Então a gente vê que as pessoas da área da saúde ou não, elas estão com medo e com falta de esperança. E é o que a gente precisa levar hoje, né, para quem está do nosso lado, seja no trabalho, em casa, ou pela WhatsApp, pela internet. E a fé, ela é uma atitude, né? O medo é um sentimento, uma emoção que às vezes a gente não controla. Mas quando a gente tem a ação da fé, que é escolher confiar em Deus, a gente consegue ver o exército dos anjos que está ao nosso lado, né? E acreditar que Deus está provendo. Da mesma forma que Ele dirige toda a história, Deus vai cuidar de nós até o final. E Ele tem um propósito para cada um de nós. E Ele não vai permitir que aconteça nada antes da hora, né? Que Deus tem para nós. E agora, para a parte final, eu vou perguntar para vocês. Vocês sabem quem foi a primeira pessoa dedicada na história da Bíblia? Eu tenho ideia. Pode falar. Quem você acha que é, Dada? Esqueci o nome. Filho de quem? Eu sei quem é, mas eu esqueci o nome. Samuel? Teve Samuel, teve... quem mais? Sansão, Abel, Caim. Abel, Moisés. provavelmente, Moisés, né? Quem Mas é olha, Abel, eu pensei. o primeiro filho dedicado, sabe quem foi? Não. Foi Jesus. Ah, Antes da história desse mundo, Jesus foi dedicado para ser o Salvador do mundo. Jesus foi escolhido para ser o Salvador do nosso mundo, mesmo quando ainda não tinha pecado, né? O plano já estava feito. E era comum as famílias dedicarem o primogênito para Deus. E quando Deus foi libertar o povo de Israel do Egito, o que ele pediu para Faraó? Para deixar o povo ir para o deserto, não é verdade? E Faraó deixou? Não. E qual foi a última praga que Deus deu? a morte. Que ia matar os primogênitos. E para os primogênitos de Israel não morrerem, Deus mandou que as pessoas pusessem o sangue nas portas, que era o simbolismo. Vocês sabem o que é o primogênito? Sei, é a primeira. Quem nasceu Eu tô primeiro. primogênita. Você é a primeira que nasceu na sua família, né? Então é você é o primogênito. Na verdade, meu O Edson é o primogênito. O Levi é primogênito. O Dadá é primogênito. Sangue nós não vemos. Alexandre. Não ia? O Alexandre é primogênito. nem dá pra pintar direito, que é de metal. Tá certo. Naquele tempo não tinha metal. Vai em cima dele. E aí, Natan, quando Deus falou para pôr o sangue na porta, era um símbolo de que o primogênito Jesus daria a vida por aqueles primogênitos, para não morrerem. Então, ali, os primogênitos também foram dedicados a Deus na libertação do povo do Egito, porque os primogênitos não foram mortos, os primogênitos de Israel. E vocês sabem que depois, quando tinha um santuário, né, os primogênitos eram escolhidos para ser sacerdotes. E depois Deus mudou. Ao invés de ser os primogênitos, Deus escolheu a tribo de Levi. Então os levitas eram os sacerdotes. E aí os pais continuaram apresentando a Deus os primogênitos. Eles levavam os primogênitos no templo. O sacerdote pegava no colo, apresentava a Deus o primogênito. E os pais levavam um cordeirinho, Dadá,
para simbolizar que estava resgatando aquele filho, que o filho não ia ficar ali no santuário, como Samuel ficou, né? O filho ia voltar para casa e por isso eles sacrificavam um cordeirinho, que significava primogênito, e levavam uma pombinha pelo pecado. E vocês sabem que quando Maria e José foram dedicar Jesus no templo, Por que não era de moeda? vocês, Naquela época era eram os animais, né? Vocês sabem, José e Maria eram ricos ou pobres? Eles eram pobres. Quem não tinha dinheiro para levar um cordeirinho, podia levar uma pombinha. Então levava 2 pombinhas, uma para resgatar o primogênito e uma pelo pecado. Vocês acham que José e Maria levaram um cordeirinho ou a pombinha? Levaram a pombinha porque eles eram pobres. E eles foram de roupa simples para o templo. E quando chegaram lá, o sacerdote achou que era mais uma criança. Ele não sabia que era o Salvador do mundo. Ele pegou Jesus e o desejado de todas as nações fala assim, que quando o sacerdote viu uma família mais rica, eles ficavam de olho assim, porque ele queria ver a oferta mais rica. Mas Jesus era pobre. E aí, Então senta no seu trono. E aí, eles levaram 2 pombinhas. O sacerdote pegou Jesus, ergueu para o céu e dedicou a Deus. Tava dedicando a ele mesmo. Estava dedicando Jesus ao Pai, a Deus que A estava dele. no céu, A né? ele mesmo. É. E aí, Levi, não mexe no Micael. E aí, o sacerdote não fez isso de forma especial, porque ele estava fazendo meio assim, na rotina, né? Mas não passou desapercebido a dedicação de Jesus. Ele não foi uma dedicação qualquer, foi uma dedicação especial, porque vocês sabem quem chegou logo em seguida? Simeão. Simeão era um homem simples, mas ele tinha o Espírito de Deus, porque ele profetizou e Simeão pegou Jesus e agora sim, com o coração pulsando, com emoção, ele falou: que lindo que eu vejo esse Jesus, eu não podia fechar os olhos, né, ou morrer sem ver o Salvador do mundo. E ele fez uma profecia, né, que Jesus seria a salvação não só dos judeus, mas também dos gentios. E vocês sabiam que uma mulher também dedicou a Jesus? Quem que foi? Ana. Aí chegou uma mulher, uma senhora, né? Que ela já era profetisa, já sabia que era profetisa, e pegou Jesus. E sabe o que ela falou? Ela, nesse momento, ela deu graças a Deus. Ela agradeceu a Deus por ver o Salvador do mundo. Então a dedicação de Jesus foi muito especial. E a Maria e o José, agora não, eu já falei, presta atenção aqui. Para Maria e José e Maria, ali eles ficaram pensando naquilo que Simeão e Ana falaram. E hoje, o papai Xande e eu, a gente agradece a Deus pelo dom da vida, a gente se compromete a estar perto de Jesus, para a gente conseguir ensinar Jesus ao Micael, também ao Natan, ao Levi, aos sobrinhos, né? Porque a gente não pode ensinar Jesus se a gente não estiver cheio do amor de Jesus, né? A gente dedica hoje, mais uma vez, o Micael a Deus, e a gente vai pedir uma bênção especial também do Micael a Deus. Assim como Jesus teve 3 orações, a gente também vai ter 3 orações hoje, né? Não que cada um seja um personagem, mas a gente vai pedir para o tio Melito apresentar o Micael a Deus, para a Bisa Marluce dar uma bênção ao Micael.